O volante Jorginho pode ficar de fora do jogo da Libertadores contra o Estudiantes da Argentina na próxima quinta-feira. As palavras do técnico Felipe Luís em relação aos jogadores que estão em recuperação, inclusive, não só o Jorginho, Dela Cruz, entre outros atletas, podem desfalcarem o Flamengo no jogo importante da volta das quartas de final da Conmebol Libertadores da América. Inclusive, vou trazer aqui as palavras do Felipe Luís em relação a essa situação. Felipe Luís também saiu em defesa do goleiro Rossi. Fala também sobre a situação envolvendo Ayrton Lucas, que é mais um que está fora do jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, a próxima partida. Léo Ortiz saiu em defesa das mudanças do técnico Felipe Luís ontem no jogo contra o Vasco. Vou falar sobre isso e também as palavras de Felipe Luís exaltando o Vasco, reforços do Vasco, se reforçou, mas a torcida não pegou bem as palavras do técnico Felipe Luís. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você sobre a situação também envolvendo as palavras de Mauro César em relação ao Alan e também o Felipe Melo, o que ele achou da situação envolvendo o clássico Flamengo e Vasco no empate em 1-1. Fica coladinho comigo, não perde nada, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixe teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Bom, deixa eu começar aqui trazendo aqui uma informação importante, por conta do jogo de ontem, do empate. O Flamengo vê a liderança ameaçada, Cruzeiro vence, Palmeiras vence. Ficam aí 1 e 2 pontos de diferença do Flamengo. Cruzeiro agora assumiu a vice-liderança com 50 pontos. Flamengo é o líder com 51 pontos. Próximo jogo do Flamengo, fora de casa, contra o Corinthians. Se tropeça e os caras ganham, o Flamengo pode até mesmo cair para a terceira posição, tá? Espero que isso não aconteça. Mas ontem foi um vacilo no empate. Agora separei aqui um dado curioso aqui, Flamengo e Vasco. O Vasco não vence o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro há quase 10 anos. A última vitória do Vasco sobre o Flamengo foi em 2015, em 27 de setembro de 2015, pelo Campeonato Brasileiro. Estou se referindo a Campeonato Brasileiro. Então assim, ontem foi mais um empate. O empate do Flamengo ontem não foi bom para o Mengão Queridão, mais um empate, totalizando agora 6 empates, total de 13 jogos até de 2015 para cá. Flamengo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro, 13 jogos, 7 vitórias do Flamengo e 6 empates, ou seja, nenhuma vitória do Cruz Maltino em relação ao Campeonato Brasileiro. O empate foi bom? Não foi bom porque o jogo em casa, o Flamengo teria que não perder ponto em casa, não teria que perder ponto em casa, mas o Flamengo perdeu 2 pontos, 2 pontos importantes, pode fazer falta, tá? Essa é a realidade, pode fazer falta. O comentarista Felipe Melo, lá no Sport TV, ele foi ali perguntado sobre o empate, inclusive o André Rizek perguntou para ele se seria tropeço Flamengo empatar com o Vasco no Maracanã, e ele falou o seguinte: quando se trata de clássico, nunca é tropeço, depende. Desde pequeno eu vejo times infinitamente superiores perdendo clássicos, nunca é tropeço. Disse aí o comentarista Felipe Melo. Mauro César Pereira saiu em defesa de Alan. Alan foi um dos mais criticados, vencendo nos últimos dias, e ontem não foi diferente. Mauro César Pereira, inclusive, falou o seguinte: no Flamengo o bode expiratório responde pelo nome de Alan. Boa parte dos rubro-negros não gosta dele, e o que ele faz em campo é irrelevante para muitos. Ele ainda falou o seguinte: no empate com o Vasco, o Alan obteve uma das maiores notas do SofaScore, 7.1, ao lado de Léo Ortiz e Saul. Alan acertou 92% do espaço e venceu 3 de 4 duelos, fez 3 desarmes e 2 interceptações, e ainda evitou uma finalização. Mesmo assim, foi o mais criticado nas redes sociais. Embora não tenha participado do gol vascaíno, fruto de mais uma saída ruim do Rossi. Disse aí o jornalista Mauro César Pereira, saindo em defesa do Alan após aí inúmeras, realmente aí críticas ao Alan nas redes sociais. O que você achou sobre essas palavras de Mauro César Pereira? Fique à vontade, deixe aí nos comentários a sua opinião. Olha só, o Léo Ortiz, ele saiu em defesa das mudanças, alterações que o Felipe Luís fez para o jogo de ontem
contra o Vasco, né? Não foi muito bem vista pelos torcedores. O Flamengo teria que entrar com força máxima, o Flamengo teria que entrar para esse jogo realmente garantir os 3 pontos. Foi com um time misto e deu no que deu. E Léo Ortiz falou o seguinte: as alterações vão acontecer durante o ano. Não tem o que fazer. É muitos jogos, pouco tempo de descanso entre os jogos. A gente está acostumado a jogar com todo mundo durante os treinos. O Felipe não costuma colocar titular e reserva. Falhamos em fazer mais gols. Tivemos oportunidades mais claras. Eu vou falar para você sinceramente, o Flamengo teve sim oportunidades claríssimas de gols. Inclusive o Pedro, né, entrando ali no segundo tempo, o Pedro perdeu duas chances claríssimas de gols. Mas o que você achou sobre essas palavras do Léo Ortiz? Fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Empate 1-1, gol de Carrascal. Carrascal comemorou muito o gol, né? E o primeiro jogo como titular com o manto rubro-negro. Ele falou o seguinte: estou muito feliz, minha primeira partida como titular e também o primeiro gol. Toda a equipe me ajudou muito. É uma felicidade única, disse aí o meio-campista Jorge Carrascal, que entrou como titular no lugar de Arrascaeta, saiu no segundo tempo justamente para o lugar do Arrascaeta, dando lugar a Arrascaeta. Emerson Royal acredita que fizeram uma grande partida ontem contra o Vasco, que inclusive falou o seguinte: a gente criou bastante, tivemos oportunidades, tentamos impor o jogo. Acredito que fizemos uma grande partida. Nada sobre resultado influenciar na Libertadores. É um campeonato completamente diferente, disse aí Emerson Royal. Lembrando que o Flamengo tem Libertadores pela frente na próxima quinta-feira contra o Estudiantes. Ele já mandou real, nada, né, que vai influenciar no resultado no jogo da Libertadores. O resultado no jogo da Libertadores. Então focar pro jogo da Liberta. Felipe Luiz, ele elogia o Vasco. O Felipe Luiz sempre é assim, elogia todo mundo, tá? E ele falou sobre o Vasco ter se reforçado, tudo muito mais. Jogar contra o Diniz é difícil, cara. Isso aqui não pegou bem. Pra mim, eu não gostei dessas palavras do Felipe Luiz. Eu vou ser sincero, eu não gostei. Quando ele fala, o Vasco se reforçou nessa janela. Eu vou continuar, tá? Mas vem cá, o Vasco se reforçou. O Flamengo também não se reforçou, né? O Flamengo também não se reforçou e nem entrou, né? Jorginho não entrou. Os titulares de campo não entraram. Arrascaeta, Samuel Lino. Foi reforço. Samuel Lino, Jorginho não entraram no jogo no início da partida. Entraram no segundo tempo. Já entraram tudo afobado já. Aquele desespero querendo ganhar o jogo. E ele continuou falando o seguinte: todo mundo sabe como é difícil jogar contra o Fernando Diniz. Cara, inacreditável. O tanto que ele melhorou essa equipe. E Flamengo e Vasco sempre vai ser clássico. Sempre. Disse aí Felipe Luiz. O que você achou sobre essas palavras de Felipe Luiz? Ele ainda fala o seguinte: pensei numa equipe fresca que conseguisse pressionar a saída de bola do Diniz. É complicado. E eu precisava de jogadores com pernas frescas. Muitos jogadores não se recuperaram do último jogo. Olha só, isso aqui, essas palavras de Felipe Luiz, ela abre um leque, tá? Eu vou falar sobre Jorginho, o que ele falou sobre Jorginho, mas abre um leque de preocupações, eu posso falar assim, para o jogo da Libertadores. Ontem o gol do Vasco teve uma falha do Rossi, sim, tá? Uma falha do Rossi. Só que a gente não vai colocar toda a falha por conta do gol do Vasco no Rossi. A derrota, o empate, porque um empate no Maracanã é uma derrota pro Flamengo. Eu concordo comigo? Na altura do campeonato, o Flamengo que é líder do Campeonato Brasileiro, pra mim é uma derrota, um empate com sabor de derrota. E aí o Felipe Luiz, ele saiu em defesa do Rossi, né? Ele falou o seguinte: não vejo dificuldade dele na saída do gol. Ele arrisca a saída. E claro, pode acontecer de errar. Temos que continuar trabalhando essa bola parada defensiva. O Rossi é uma peça muito importante nisso, disse aí o técnico Felipe Luiz. Tá certo, o Rossi é sim importante. É como eu falei, a gente não vai jogar toda a culpa no Rossi, né? Toda a culpa no Rossi. Mas teve um errozinho ali sim, com certeza. Felipe Luiz também rasgou elogios a Carrascal e falou o seguinte, né? Tem muita qualidade, fez um grande jogo, entendeu bem os espaços, a importância, o que é determinante para um jogador dessa posição. Fez o gol, mas não só isso, deu sequência nas jogadas.
levou perigo, criou mais chances. E é uma opção importantíssima para a gente, Felipe Luiz, sobre Jorge Carrascal. Agora, vamos falar sobre o jogo da Libertadores, porque o jogo da Libertadores agora na próxima quinta-feira é um jogo que o Flamengo não pode vacilar, errar de maneira nenhuma. Errar de maneira nenhuma, tá? Sabemos que vai ser uma pressão, né? Já tivemos o que aconteceu no Maracanã no jogo da última quinta-feira, e agora na próxima quinta-feira contra o Estudiantes. É preocupante, e Felipe Luiz pode não contar com alguns jogadores. Jorginho, inclusive, é dúvida para esse jogo. E quem deixou isso aí claro foi o próprio Felipe Luiz. Quando perguntado sobre Jorginho, ele falou o seguinte: estamos trabalhando para ele se recuperar para esta quinta-feira contra o Estudiantes. Vamos ver se conseguimos ter a volta dele. É um jogador muito importante pra gente. Se estiver em campo, vai ajudar muito. Cara, é preocupante. Sem Jorginho, De La Cruz também segue sendo dúvida. Felipe Luiz falou que o De La Cruz, mesmo apesar de ter jogado, né, os 90 minutos no último jogo, ontem não foi a campo. O De La Cruz ainda não está recuperado 100%. O próprio Felipe Luiz deixou isso aí claro. E aí podemos ter também o Jorginho de fora, De La Cruz, que são peças importantes, né? Estando bem, são peças importantes sim, mas é uma dúvida para o jogo de quinta-feira contra o Estudiantes, jogo da volta das quartas de final da Conmebol Libertadores da América. Lembrando que para o próximo jogo do Brasileirão, que será contra o Corinthians, o Flamengo não vai poder contar com Ayrton Lucas. Ontem ele recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora. Estava pendurado, recebeu o terceiro cartão amarelo e fica suspenso agora da partida que será realizada na Neoquímica Arena contra o Corinthians, que não será fácil. Bom, mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço, muito obrigado por esse carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fica com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.